Amém. Assim como estamos, abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, o capítulo é o 8. Vê se consegue acender essa daqui. Os versos serão a partir do verso 26 até o 39. Sim. Eu convido as nossas irmãs, que vão cuidar das nossas crianças, para que venham aqui à frente. Perdão, meus irmãos, é Evangelho de Lucas. É porque eu tenho um texto de João, no capítulo 13, que eu quero citar, mas é Lucas, capítulo 8, do verso 26 até o verso 39. Vamos pedir a orientação do Senhor e a sua iluminação. Bondoso Deus, queremos muito lhe agradecer por esse momento tão especial que estamos fazendo, Senhor, que é pregar a tua palavra. Está dentro, Senhor Deus, da liturgia do culto, e nós necessitamos muito da tua iluminação. Necessitamos, Senhor, que o teu Espírito, mais uma vez, fale aos nossos corações através da tua palavra, usando o teu servo, Senhor. A minha limitação, Senhor, e a minha incapacidade mostram, Senhor, total incompetência para falar aos corações dos teus servos. Mas tu, Senhor, é capaz de todas as coisas. Tu podes, Senhor, usar a simples leitura desta palavra para edificar a tua igreja. Mas o Senhor pode também cuidar, Senhor Deus, da nossa mente, do nosso coração, para que possamos pregar a tua palavra. Nos auxilie nisso, Senhor. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, faremos a leitura no verso 35 somente, juntos, e assim as nossas crianças vão para o departamento do culto das crianças e nós vamos aqui refletir nas Escrituras. Lucas 8, verso 35, leiamos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. Poder sentar. Esse texto fala de possessão demoníaca. Interessante que no Antigo Testamento até temos algum outro episódio, mas no Novo Testamento isso é muito forte. O que prova então que o Senhor Jesus Cristo, ele inaugura um momento e vai revelar o príncipe deste mundo. Ele e todos os seus demônios, para o qual o inferno foi feito. Mas nós observamos o contexto anterior. O contexto anterior, ele nos surpreende. Nós tivemos um momento para pregar sobre ele, que é esse momento da tempestade. Jesus acalma aquela tempestade, algo muito forte, muito pensativo para nós. Tudo calmo e, de repente, no meio do caminho, naquela navegação, indo para esta cidade dos Gerazenos, acontece a tempestade. E nós aprendemos no próprio texto que o Senhor dominou todas as coisas. Então, o texto vai dizer que ele é o Senhor da natureza.
Ninguém consegue fazer isso com propriedade do que a pessoa de Jesus Cristo. Eu posso olhar para Moisés estendendo o seu cajado e tocando no mar e o mar se abrir. Mas quando eu vejo isso, eu vejo também no texto o Senhor falando com ele, vai lá e faz isso. E você sabe que Moisés é um instrumento de Deus. Eu vejo em outro momento a natureza obedecendo, sim, a profetas, que não lembrar da arca passando pelo meio do Rio Jordão e parando e segurando as águas. Mas aqui, essa tempestade foi diferente. É o Senhor que se levanta e vai dizer o seguinte, acalma-te, aquieta-te, e acabou. Dizendo o seu poder e domínio sobre todas as coisas. Mas quando você vê isso, o texto, essa perícope, ele mostra o poder de Deus em Cristo Jesus, que Ele é Deus, é o Filho de Deus, isso vai ser explícito no texto, mas daqui a pouco você, quando entra nessa leitura de Lucas capítulo 8, verso 26, você fala assim, tinha um objetivo. Aquela tormenta toda, aquela tempestade toda, tudo aquilo acontecendo, numa ideia assim de aviso, retornem para onde vocês vieram. Mas o Senhor Jesus Cristo é dessa forma. Ele enfrenta as tormentas, ele enfrenta a escuridão, ele enfrenta tudo, enfrentou tudo, até a morte, e venceu a morte por causa de uma pessoa. Claro que a coletividade é enorme, mas uma. Eu vejo que, em primeiro momento, quando o Senhor estava na cruz, você vai lembrar daquele que estava crucificado em um dos seus lados. Jesus cheio de dor. E aqui vem uma questão muito interessante para alguns homens, né? A gente fala que as mulheres não têm ideia o que é uma dor de cabeça de um homem, uma febre. Nós realmente ficamos bastante, assim, quebrados. Mas eu quero transportar isso para dor mesmo, para sofrimento. E lá estava o Senhor, com tudo isso aqui sendo comprimido, tudo isso aqui sendo esmagado, suas mãos e os pés furados, e ainda consegue ouvir um pedido. E ele atende. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguns de nós, a gente não tem essa ideia. Quando a mente está em confusão, você até escuta as pessoas, ou ouve as pessoas, mas você não consegue prestar atenção no que está acontecendo, porque você está focado numa coisa. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele já começa a passar ali, a sua onipotência sobre todas as coisas. Então, terminou essa fase da tempestade, entra então um outro momento. Ele vence a tempestade, porque ele governa todas as coisas, e os seus discípulos com ele caminha, deixa os barquinhos e caminha para a cidade de Gadara, ou dos Gerazenos. E o que ele encontra lá? O texto vai dizer que logo que ele desembarca, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Um homem nu. Irmão, se a nudez hoje, mesmo diante dessa libertinagem do século XXI, que é uma coisa, a gente não consegue entender onde as pessoas querem chegar com isso, não é tão normal assim. Para alguns até vendem música em nome da nudez, é um negócio estranho. Então, o fato é que eu quero te dizer que não é normal. Uma pessoa nua ou seminua não é algo normal. Isso não é normal. Aqui está esse homem. E tinha mais coisas. Ele estava assim porque ele era possuído. O verso mais à frente vai dizer que, embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e grilhões, eu estou no 29, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Então,
Você está imaginando aquele homem nu, possuído, cadeias, grilhões, loucura total, um sofrimento infernal na vida daquela pessoa. Ele não tinha sossego, dia e noite vivendo assim. Dia e noite vivendo assim. Alguém pegava e botava numa cadeia, colocava ele lá, não segurava, ele quebrava tudo, uma força sobrenatural. Aí alguém resolvia, não vamos botar em cadeia não, vamos meter algema nele, os grilhões, nas mãos e nos pés, não segurava. O homem conseguia quebrar tudo, diz o texto. Uma coisa pavorosa. Irmãos, talvez a gente só tenha essa ideia quando a gente vê filme de terror. Eu não gosto de ver filme de terror. Eu vejo ficção, mas não gosto de ver de terror. Quando eu vejo aquele filme Alien, o Resgate, o coração já fica assim. É um suspense imenso. De terror, então, acaba comigo. Fato é que é estranho. Porque nos filmes de terror, e quando se trata de situações de possessão demoníaca, tem coisa que você fica pensando, gente, será que é isso mesmo? As pessoas andarem pela parede? Será que é isso mesmo, essa força incrível? O fato é que o texto vai dizer que uma pessoa dessa forma, ela tem uma força além do comum. Mas, se você já viu uma sessão talvez espírita, já foi alguma igreja neopentecostal, você já deve ter visto uma situação parecida com essa. Não dessa forma, claro, parecida. Pessoas que, na verdade, manifestam o espírito e aquilo fica incontrolável praticamente na igreja. É uma confusão que acontece. Nós, os presbiterianos, não damos muita bola para isso e nem tem que dar mesmo, porque aqui é culto do Senhor e para o Senhor, é a palavra de Deus, e isso que vai importar para nós. E quando a palavra de Deus entra no coração do homem, é a verdadeira libertação que ele tem. Nós não vamos aqui chamar demônio para que ele tenha o seu momento de celebridade, de onde você veio, para onde você vai, o que você está fazendo, o que você quer fazer com ela, isso é em outro lugar. Igreja não deveria ser assim. Fato é que já tive a oportunidade de ver, talvez alguns de vocês já tiveram esse desprazer de ver pessoas, lamentavelmente, se rastejando e comendo caco de vidro, coisas dessa natureza, é uma coisa pavorosa. Lembro quando eu era criança pequena, que eu ia na casa de um tio, que ele tinha um centro de macumba, e, lamentavelmente, nós não tínhamos discernimento, tudo criancinha, época do Damião, ia para lá para comer doce, e nós víamos lá pessoas que entravam em cadeira de roda, e o espírito pegava essa pessoa, colocava ela em pé, e ela brincava igual criança, o dia inteiro. Fumava, bebia, apagava o cigarro na língua, era um negócio que você ficava olhando assim, gente, que coisa horrível é essa? Como acontece? A possessão demoníaca leva as pessoas à loucura, é uma coisa terrível. O ser humano normal não é assim. Depois que parava aquilo tudo, ela caía e tinha que pegá-la, botar na cadeira de roda e levá-la para o carro, alguma coisa para ir para sua casa. Acabou aquela pessoa. O fato é que você está olhando para uma pessoa que está totalmente desgraçada, ou seja, sem a graça de Deus. Um fato terrível que está acontecendo. Mas você percebeu que quando Jesus chega, ele vai ao encontro do Senhor Jesus. O verso 28 vai dizer: quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizia em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. É tanta explicação que pode sair do verso 28, mas vamos simplificar da seguinte forma. Você já observou que os demônios, eles identificam Jesus Cristo. Todos eles identificam Jesus Cristo. Sabe quem ele é. E tem mais. Eles não afrontam Jesus Cristo, a não ser o mestre dele, né? Que é Satanás.
Mesmo assim, fez a tentação lá no deserto, não se deu bem, em uma daquelas máximas, né? Se me adorares, tudo isso te darei. Mas o Senhor Jesus Cristo usa a palavra do Senhor, a palavra de Deus, e desmonta Satanás todos os seus argumentos. Então eu quero afirmar esse ponto da identificação. E nós, os seres humanos, alguns de nós não conseguimos ver isso. Reconhecer a pessoa de Jesus. Passamos por vezes, alguns de nós, de largo. Pregamos o Evangelho, falamos do Evangelho, mas algumas pessoas não reconhecem Jesus Cristo como o Filho do Deus Altíssimo. Mas os demônios, olha que coisa, os demônios reconhecem. Mas eu quero tratar aqui, não é o reconhecer apenas de saber quem ele é. O que o demônio não faz e nós fazemos é adorá-lo e bendizer o teu santo nome. Porque não obstante eles se prostrarem aqui, é se prostrar diante de uma autoridade. E aí ele vai trabalhar um outro ponto. Por que você vai me atormentar? É como se fosse, não chegou a hora. Porque eles sabem do tempo deles. Haverá um dia e um momento que o Senhor virá pela segunda e de forma definitiva vez e vai resolver isso tudo. Bom seria que se fosse agora. Bom seria que fosse agora, exatamente agora. 19 horas e 27 minutos e 30 segundos naquele relógio. Pimba, chamou. Bom seria isso. Mas os demônios sabem do seu tempo. Como o Senhor tem tudo sob controle, vamos aguardar. Porque ele fala isso porque o Jesus já tinha dado a ordem para ele. E o Lucas, como os demais evangelistas, está explicando essa situação. De maneira que, quando chega no verso 29, como eu disse, há uma explicação que eles tentavam fazer para dominar essa pessoa. Mas esse domínio, meus irmãos, é algo que vai ser revelado mais na frente, a partir dos versos 35. Por que essas pessoas tinham, de uma certa forma, o interesse daquele endemoniado naquela região? Mas o diálogo continua. Interessante que o Senhor, ele permite isso, ele vai falar com essa pessoa, ele está interessado no ser humano, mas ele precisa dizer para os seus e para a igreja como algumas coisas funcionam. Por vezes nós estamos centralizados tão em uma situação, estamos esquecendo das outras. Jesus faz a pergunta: qual é o teu nome? Irmãos, o nome identifica as pessoas. Qual é o teu nome? E ele vai dizer: Legião. Interessante que o próprio nome do endemoniado, como pessoa, não aparece. É um anônimo. Mas os demônios vão dizer Legião. Em uma pesquisa rápida sobre isso, rápida, pode até ter uma divergência para mais ou para menos, igual aquelas pesquisas, uma legião romana está aí entre 5 a 6 mil soldados, dividido por centúrias de 100. Tenta imaginar uma pessoa com 5 mil demônios dentro dela. Se um já faz uma desgraceira só, tu imagina 5 mil. Mas é isso que Jesus falou. Em alguns crentes, a coisa é muito séria, porque aceita a palavra de Deus. O Espírito Santo trabalha na vida nas nossas vidas, e de repente a gente abandona. O demônio saiu, o demônio da desobediência, o demônio da rebeldia, e nós estamos adorando ao Senhor, ele não tem mais espaço. Mas a física vai dizer: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Ao mesmo tempo, não. Fato aqui. No momento em que a pessoa deixou de adorar ao Senhor, se afasta da comunhão da igreja e vai viver a sua vida normal, vai comer, vai beber, vai trabalhar, vai viver a sua vida. O demônio que estava lá no Japão, ele resolve voltar. Ih, rapaz, aquela casa está vazia e está limpinha.
Ele olha, só que ele não fica sozinho não, tá? E chama mais um bocadinho, né? Aí Jesus vai dizer que o estado da pessoa, o segundo estado é pior do que o primeiro. Tenta imaginar agora o estado dessa pessoa, 5.000. Então, há um alerta para nós, muito forte, que o mundo espiritual existe, demônios existem. Isso é muito sério. Tem pessoas que brincam com a vida espiritual, como se nada tivesse acontecendo. Não, isso é bobagem. E quando nós desprezamos essa doutrina da existência do demônio, eu também estou botando em dúvida o que Cristo está fazendo. A coisa é tão séria, que eu tenho João, capítulo 13. No João Evangelho, no capítulo 13, olha o que nós temos aqui. No verso 27. E, após o bocado, imediatamente entrou nele, quem leu aí? Aqui, olha, a Bíblia vai dizer, em todas as letras, ainda botou em maiúsculo, aquele lá do Jardim do Éden, lembra dele? A grande serpente? Esse entrou em quem? Judas. Augusto Nicodemo chega a dizer que é uma das maiores possessões demoníacas que ele viu. E a mais silenciosa de todos os tempos. E que fez o maior estrago da história. Traiu Jesus Cristo e levou para a cruz. Bom, foi Judas. Então, entrou nele, e Jesus vai dizer, o que pretendes fazer, faz depressa. Faz o seu intento maligno. Vai lá, resolve logo isso. Percebe o que está acontecendo? Irmãos, a coisa é muito séria para nós. Não dá para a gente ter uma brincadeira de crente. Não dá para ser cristão mais ou menos. Talvez. Não, eu posso ser. Não, não vai acontecer nada. Tu fica tranquilo. O demônio vai se apossando, vai tomando conta, aí vai tendo aquelas máximas, igreja, não, hoje não dá. Contribui, não, contribui também não. Isso aqui da igreja, não, isso aqui também não. Por palavra de Deus, rapaz, isso está me dando uma canseira. Eu pego a Bíblia para ler, já começa a me dar um sono. E assim vai. De repente ele não vai matar ninguém, não vai assaltar, não, ele vai ser um homem e uma mulher comum, mas sem nenhuma disposição para Cristo, para Deus. Porque o demônio já tomou conta. Sorrateira. Essa pessoa também estava assim. Então, quando eu e você olhamos nessa direção do texto, e coisas mais vão acontecer. Percebe que essa legião faz um pedido ao Senhor Jesus. Eles não queriam ser jogados no abismo, então eu olho para o abismo, o demônio, qual é o medo deles? Ele está claro que ele está se apresentando com aquele abismo, ele está apontando para o tempo final. Que não era esse agora, mas na frente vai acontecer isso. Isso vai acontecer. Não mande sair para o abismo. Aí você viu no verso 32 a manada de porcos. O que o Jesus faz? Que ele saia do corpo daquele homem e vai para os porcos. E o que acontece com a manada? Com a manada. Ela se afoga.
se precipitam, sai de lá. Tenta imaginar o alvoroço daquilo tudo. Então, você já associou que judeu, ele tem essa restrição com os porcos. Tem alguns crentes também que não comem carne de porco, entende que ela não é saudável. Aí é cada um com seu cada um. O fato é que existe isso. Mas essa comparação da imundícia do porco, porque você e eu talvez não tenhamos ideia como é que eram os porcos de uma época bem para trás. As pessoas, eu tinha colegas que eles, na casa deles, cuidavam de porcos. E falavam assim, olha, dá para você guardar a lavagem para a gente? Talvez você não lembre disso. Alguns aqui não sabem nem o que é isso. E lá na casa tinha uma lata. Ele passava dias e dias e pegava aquilo para levar para os porcos dele. E os bichos comiam. Era um negócio pavoroso, só que tinha um detalhe, né? Quando matava o porco, daqui a pouco vinha um pedaço para a gente. Tu achava que acontecia o quê? Nem falo nada. Fato é que está aqui. Eles se jogam para o abismo, a manada se afoga e o texto continua. Continua com o apavoramento. Os porqueiros, quem tomava conta se apavora, vai na cidade. Não deveria ser tão longe. Conta tudo. E quando eles retornam, aquele homem nu, louco, todo rebentado, possuído, o que acontece? Nada disso tem mais. Qual é a outra característica daquela pessoa? Vejam, acharam o homem que saíram os demônios vestido em perfeito juízo, assentado aonde? Aos pés de Jesus. Eu estou no verso 35. Tenta entender. Irmãos, quando há uma conversão genuína, o convertido não quer mais sair dos pés de Cristo. Ele está no Senhor. Ele ama estar na igreja, ele ama ler a palavra, ele ama ouvir das coisas de Deus. Esses dias, Valéria me contou uma história da Maria, que passou perto de um lugar e estava cantando, tinha uma música sendo tocada. E ela falou assim, para com essa música, porque essa música não é de Deus. Vai passar um aperto na vida, né? Mas é uma criança. Percebe? Mas o que está acontecendo com essa criança? Ela tem contato com as coisas de Deus. Tem contato com... É igual essas crianças aqui. As nossas. Contato com as coisas de Deus. Vocês que são adultos que estão dando as instruções a essas crianças. E elas vão começar a discernir as coisas. O que é de Deus e o que não é de Deus. Mas quando eu volto para cá, no verso 35, você está vendo a transformação que aconteceu na vida deste homem. Assim também foi conosco. Talvez não com essas coisas que estão aqui. Mas uma coisa nós sabemos, nós éramos imundos, emporcalhados por dentro. Podemos estar até cheirosinho por fora, mas por dentro um mau cheiro terrível do pecado que nos afastava de Deus. Mas quando o Senhor entrou na nossa vida, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Por isso que por vezes, meus irmãos, é uma luta pessoal que eu tenho. Eu não quero mais ser aquele homem. Eu me recuso a ser o que eu era antes da conversão. Por vezes eu sou até ingênuo demais. Coisa que não é bom. Nós temos que ser mansos, mas temos que usar de prudência. Fato é que esse homem aqui está aos pés do Senhor Jesus. E o que acontece com aqueles que veem isso? Eles ficam dominados de terror. Você não acha isso estranho, não?
aterrorizado porque um homem foi liberto do poder de Satanás. Por que isso? Porque onde eles viviam era uma terra pagã, uma terra idólatra, uma terra cheia de feitiçaria. Mas esse homem foi liberto e mostrou o seguinte: existe um Deus que domina todas as coisas, é mais poderoso do que vocês podem imaginar. Mas o que trava essas pessoas? O que, na verdade, faz com que eles solicitam que Jesus vá embora? É o dinheiro. O lucro que eles tinham com a venda dos porcos. Eles vendiam muito porcos. Então, quando eles viram o lucro ladeira abaixo, eu disse: se esse homem continuar aqui, não vai sobrar porco nenhum. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo, quando chega em determinada cidade, que prega o evangelho, e as pessoas, na verdade, prendem o apóstolo Paulo e Silas e botam na prisão, porque ele estava diminuindo a frequência na idolatria. Ninguém comprava mais os chamados santinhos, pulseirinha e outras coisas mais. Isso diminuiu o lucro. E as pessoas, então, aqui, vocês vão observar que três situações, ou duas pessoas, o ex-endemoniado, a pessoa de Jesus e os animais, que são os porcos. Essas pessoas que vieram ver o ex-endemoniado, eles dão valor aos porcos, dão valor ao dinheiro. Irmãos, dinheiro é uma coisa incrível. As Escrituras vão dizer que o problema não é a riqueza. Não. Não é a riqueza. Jó que o diga, Abraão que o diga, e outros, que são muito ricos e investem no Evangelho, na propagação do Evangelho. Mas a questão é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Uma das coisas, além da nossa contribuição, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, estão quando a gente faz a campanha do quilo. A campanha do quilo, no mínimo, tinha que ter 200 quilos todo mês aqui, pelo menos. Pelo menos 200 quilos. Se cada um de nós trouxéssemos 1 quilo, que não é assim, é muito mais, mas se a gente for pegar direitinho, muitas pessoas trazem, poucas pessoas trazem muito, e outras trazem o que lembra. O que lembra. Mas por que isso? Dinheiro. Para muitos não, vou tirar esse arroz, caramba, não, feijão, não, mas tem um fubazinho aqui, 1 quilo de sal, vai isso mesmo. Vou levar esse sabonete. Dinheiro. Irmão, nós estamos esquecendo que é melhor dar do que receber. Essa doutrina de um coração quebrantado passa por isso. Mas algumas pessoas retêm tudo. Só quer receber. Acumula. Um dia tu vai sair daqui e vai deixar a sua caderneta de poupança cheinha para alguém ir gastar tudo. Pena que eu não sou seu parente. Você podia me botar no inventário. Mas não deve ser assim. Não estou dizendo que a gente tem que ser um filho pródigo, gastar... Não é isso não. Mas ter um coração quebrantado para as coisas, especialmente para as pessoas. Para pessoas. Então, aqui eles optaram pelo lucro. Eu estou finalizando e para aplicar o texto. Observe que agora voltamos para o ex-endemoniado. Ele faz um pedido ao Senhor Jesus. E qual é o pedido dele? Deixa que eu fique contigo, Senhor. Irmãos, a questão é muito simples, cada um tem uma missão. O Senhor nos coloca em determinados lugares para nós sermos bênçãos.
A bênção desse homem era ser missionário naquele lugar. E os historiadores vão dizer que ele foi o primeiro missionário dessa região, numa terra pagã. Foi para lá. Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Primeiro lugar de missões é no nosso lar, é na nossa casa. E dali nós começamos a falar para outras pessoas o que Deus tem feito por nós. Nós somos, meus irmãos, de primeira, a Bíblia que as pessoas leem. As pessoas, de repente, não vão ter acesso a esse livro santo, mas vão ter acesso à sua vida. Quem é você? O que você faz? Como você é desprendido para a obra de Deus e para as coisas de Deus? Especialmente no tocante a dizer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. É isso que esse homem falou. Ele percebeu quem ele era e agora quem ele é. Diante disso, sim, eu tenho um tema entre tantos para aplicar ao meu e ao seu coração. Um encontro abençoado. Você sabia que eu consigo lembrar? Eu consigo lembrar, no momento que efetivamente a palavra de Deus chegou no meu coração, efetivamente, eu consigo lembrar. Eu estou falando de meados de 88, eu consigo lembrar disso, eu consigo lembrar, irmãos, a conversão é algo que você deve ter experimentado isso. O mundo passa a ser diferente, as coisas são diferentes. Você consegue perceber Deus tratando contigo, o Espírito do Senhor tratando com você. Quando nós fazemos as nossas traquinagens, os pecados e o Espírito Santo, nada disso. Quando você consegue ouvir a voz do Espírito Santo, você tem a certeza que tu és uma pessoa convertida. Se você não ouve nada de Deus, você não sabe nada de Deus, você não se incomoda de nada que tu faz de errado, então tu tem um problema seríssimo. Tu está com esse problema desse homem aqui. Se não está com 5 mil, está com mais de 6, ou sei lá. A coisa é muito séria. Jejum e oração em cima de você. Percebe o raciocínio? Então, um encontro abençoado, eu acredito que a maioria de vocês tiveram esse encontro com o Senhor. O Senhor te encontrou e te libertou das trevas e colocou você na luz, e você não desiste de Cristo, mesmo diante das dificuldades que se apresentam, diante dos atropelos, talvez até dentro da própria igreja, mas você está dizendo, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Então, a primeira aplicação que eu tenho para esse encontro abençoado é que as forças do mal, elas existem, e são resultados do pecado. Mas elas não são suficientes para aquele que resolveu nos encontrar. Elas caem por terra. Elas não resistem à voz de Cristo. Foi isso que aconteceu com você, e isso que acontece com aqueles que creem. O Senhor, quando se apresenta para nós, tudo se faz novo. Irmãos, se você pensar bem, se você tentar fazer um exercício na sua mente e falar assim, Cristo está na minha frente, o Senhor está aqui neste lugar, eu percebo pela fé que o Senhor está aqui. Meus irmãos, as forças do mal, elas não resistem a Cristo, e o que está dentro de nós também, que é contra Cristo, também saem de nós. Se eu pudesse te exemplificar mais, um joelho bater no outro, e a vontade é de cair, colocar o nosso rosto em terra, como alguns profetas fizeram. Alguns podem pensar, isso é ridículo, isso não tem nada a ver. Olha para as Escrituras. Quando o Senhor se apresenta diante de nós, e nós percebemos a força e o poder da glória de Deus, não há ser humano que resista. Nós nos rendemos diante do Senhor, porque quando nós estávamos sendo encarcerados pelo pecado,
Meus irmãos, é muito sério isso. E saber que o Senhor nos libertou. Só Ele tem essa força. Esse texto nos mostra isso. É um encontro abençoado que mostra o poder de Cristo sobre as forças do mal, resultado do pecado. Mas eu avanço mais um pouco. Eu olho para esse encontro abençoado e vejo o domínio de Cristo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Diferente do contexto anterior, que vem aquela pergunta: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Aqui é judeu, que conhecia das Escrituras, e não consegue identificar claramente. Mas nesse texto, o demônio vai dizer: Filho do Deus Altíssimo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E isso é muito bom para nós, irmãos, porque no momento em que o nosso Senhor, poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que domina todas as coisas, Ele disse aqui: você agora é meu, ninguém vai te tirar das minhas mãos. Aleluia! Porque mesmo que você e eu queiramos sair, isso é impossível. Nós podemos entrar na certeza da salvação. No momento em que o Senhor nos resgatou, Ele está dizendo: tu és meu. E o demônio fica doido. Quem fica louco é ele, que ele rodeia, ele vai para cá, ele vai para lá, elimina, ele faz isso, ele faz aquilo todo, mas é um momento que você tem aquela lucidez espiritual e vai dizer: eu sei a quem tenho crido, e que é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito bem. Isso é algo que eu vejo aqui. Eu vejo também que esse encontro abençoado mostra algo que eu penso que é a primeira coisa que a gente vê após a nossa conversão. Eu penso isso. Você pode ter visto tanta coisa, mas pelas Escrituras, eu vejo que é como se fosse assim. Vou tentar explicar uma ideia de experiência. Tenta imaginar, você está em apuros. Apuro é aquele momento que você não tem saída, ou você está precisando de ajuda, e você realmente não sabe o que fazer. E de repente, como diz os jovens, do nada, surge uma pessoa e vai dizer: você está precisando de ajuda? Aí tu fala, eu olho, pô, de onde saiu essa pessoa? De onde tu saiu? É assim. Aí você vê que ele está expressando algo muito bom para com você. Ele vai te orientar em alguma coisa, ele vai te trazer uma palavra muito de acalmar o seu coração. Irmãos, eu vi uma coisa muito interessante uma vez. Eu estava no Miguel Couto, acompanhando o meu pai no leito, e a noite inteira, na área feminina, que tinha a área masculina, e tinha o local da enfermaria, acho que é o posto, né? E aqui a área feminina. Lá no canto, uma mulher, ela reclamou a noite e madrugada inteira. E eu só ouvia aquilo tudo. Foi muito complicado, muito difícil. Muito difícil. Não sei se ia enfermeira lá, se não ia, não dava para ver, a área feminina. E aí, nesse episódio, só um detalhe, foi dia 20 de janeiro daquela época. Foi um momento que a ideia que nós tínhamos é que meu pai ia falecer naquela hora. O reverendo Isaías Maciel, liguei para ele naquela hora e falei com ele: pastor, estou precisando de ajuda, está acontecendo isso. E aí ele fez algo incrível, uma telechamada. Ele falava comigo, e falava com outro médico, e falava com outro médico, tudo ali intercalado. Não sei como é que ele conseguiu aquilo, não sei a tecnologia que ele usou. E no dia seguinte, de manhã, veio um homem, é até meu xará, Dr. Luiz Cláudio. Um homem alto, branco, alto. Gente, quando aquele homem entrou na enfermaria, ele já expressou paz.
e veio direto no leito, junto com alguém lá do Miguel Couto, e foi cuidar do meu pai. Mas isso é outra história. Eu quero falar da mulher. Enquanto eles estavam conversando e vendo lá o prontuário do meu pai, tudo mais que não estava acontecendo, esse homem ouviu a mulher. Ele parou, olhou e falou assim: dá licença. E foi na direção dela. E aí, como estava tudo claro, e tinha umas coisas, estava aberta, eu vi ele chegando lá no leito, e eu só observando, irmãos. A mulher, ele pegou na mão daquela mulher e começou a falar algumas coisas, e foi falando, e ela foi acalmando, ele não deu um remédio, ele não deu nada para aquela mulher, ele demorou uns 10 minutos com aquela pessoa, e acalmou. A partir dali, a mulher se acalmou, e foi assim até a gente sair daquele hospital. Ou ela sair, uma coisa assim. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando que um encontro abençoado com Cristo mostra o seu amor, a sua compaixão, a sua misericórdia, o seu poder salvífico na nossa vida. E é isso que acontece comigo e com você. É isso que está acontecendo agora. Possivelmente alguns de nós estamos com o coração bastante quebrados, arrebentados, sem a esperança, mas nesta noite eu te peço em nome de Jesus, renove a sua esperança em Cristo, porque Ele pode todas as coisas, Ele está te dando os recursos necessários, e aprenda sempre alguma coisa, coisas que passaram, não, se o Senhor tirou, deixa lá quieto, pense algo que o Senhor está colocando na sua vida. Renova-se, veja esse homem aqui, ele quis voltar para o cemitério, ele quis continuar nu, sendo escravizado não somente pelo demônio, mas por aqueles que tinham interesse que ele ficasse lá, junto àqueles porcos. Não, a ordem do Senhor é o seguinte: nova criatura, novos projetos, vai para a sua casa, pense nisso. Pense no que o Senhor está falando com você. Renove a sua vida. Renove o seu guarda-roupa. Renove o seu guarda-roupa. Essa aqui não serve mais, essa aqui acabou. Essa roupa me lembra outra coisa. Acabou. É assim. Porque você é uma nova pessoa. E uma nova pessoa pensa diferente. Você vai ter que sair desse templo hoje e pensar: o Senhor é o meu Deus, Ele me ama demais e vai me dar resoluções maravilhosas para a minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Como diz as Escrituras, sobre a tua casa, sobre a tua vida, não há encantamento, porque quem está te protegendo é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, é o teu Salvador, é o nosso Salvador. E quem pode dizer comigo quem é o nosso Salvador? Jesus. Está um pouquinho fraco. Gente, encha o pulmão e fale de Jesus. Quem é o nosso Salvador? Jesus Cristo. Essa palavra, com fé, chega do inferno, e lá os alicerces do inferno tremem, porque o que tem falado aqui, o Senhor, quando ouve dizendo o seguinte: essa turma acredita em mim, e quem acredita em Jesus Cristo é mais do que vencedor. Nele nós pegamos a nossa cruz, pegamos a nossa trouxa e andamos, não ficamos prostrados, irmãos. Satanás está olhando: agora eu consegui, olha lá, quebrado, arrebentado, e tu diz para ele: fica aí, por lado esquerdo é melhor, fica aí, tu está repreendido em nome de Jesus, porque quem está ao meu lado é Ele, aquele que está dizendo: levanta e anda, vai para a tua casa, vai para os teus objetivos. É assim que o Senhor está dizendo. Fé em Jesus Cristo é a melhor coisa que temos. Amém, meus irmãos? Tanta coisa poderíamos falar aqui, e eu fiquei lembrando agora de Jó, mas isso é outra história. Querido e amados deuses, vamos encerrar o culto desta noite. Eu havia pedido à nossa irmã Sabrina para fazer um pós-lúdio com o último hino das nossas crianças, e haverá o espaço convivência. Então, são 20 horas, farei alguns anúncios.
Aqui ainda tem, não sei se sobrou alguma coisa da cantina, né? Eu acho que não, né? Passou tudo, né? Hein? Cadê a Marcela? Foi? Ih, que beleza, hein? Eu fico vendo lá no Zap. Eu nem entro naquela conversa, eu fico só acompanhando. Se tiver alguma coisa que eu tenho que interferir, eu vou interferir. Se não tem, jovem é outro papo, gente. É assim. Não esqueçam, meus irmãos, que no dia 1º de maio, nós temos o sítio, um passeio no sítio. Então, gostaria muito que você, se assim desejar, estivesse lá conosco. Haverá um ônibus, então nós precisamos ter esses nomes. Se você já deu o nome, precisa fazer algum acerto aí, já providencia ou converse com os responsáveis sobre isso. Tá certo? Ah, irmã Chile, o óculos pertence à senhora, é? Ó, tá aqui, hein? Ela colocou lá no chat da igreja que o óculos pertence a ela. Se tem um lugar que o óculos não tem que estar, irmã Chile, é banco e cadeira. Isso, olha, é um desastre. Alguém pode esquecer e sentar sobre o seu óculos, já era. E isso as armações até que é barato, o negócio é a lente, né? Então, tá aqui em cima, tá, irmã Shirley? Ó, tá aqui, vou deixar aqui. Amanhã, Márcia Valéria bota na secretaria, tá, Márcia? Tá aqui, ó. Tá aqui. Muito bem. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos orar? Ao nosso poeta, eu tenho um desafio para você, poeta, Edmilson. No aniversário da igreja, eu gostaria muito que você recebesse um desafio de púlpito, visse um poema para a nossa igreja, para o aniversário da nossa igreja. Aí, no domingo, dia, não sei se é 27, domingo é 27 de maio? 26, obrigado. Vou botar no boletim, para estampar lá o nosso poema, ficar eternizado aqui. Eu sei que você vai caprichar nisso. Tem um desafio aí para você. Temos pedidos de orações, meus irmãos, pelo Edgar, genro da Maria Inês, está enfermo. Jorge Camargo me passou essa informação. Vamos pedir também pela família da nossa irmã Maria Olinda. Ela tem uma sobrinha chamada Ada, encontra-se hospitalizada na Sala Vermelha. Um momento bastante difícil, delicado. Vamos continuar em oração pelo Elcio. A família está aqui presente e vamos continuar em oração. Deus está sempre no controle de tudo, mas de tudo mesmo. As crianças não... Vem para cá, criança, aqui direto para aqui, ó. Cadê? Cadê as tias que vai controlar o som? Vocês vão louvar com um hino. Cadê? A Célia foi lá, deve estar aí preparando o espaço de convivência, né? Cadê a Sabrina? E a Thaís Cristine? A Thaís Cristine está aí. Então, o que aconteceu? Deu problema aí? Hã? É mesmo? Nos 3 hinos? Gente, vamos orar e fazer jejum para essas coisas. O que está acontecendo? Vamos orar, então, se elas ajeitarem ali, nós vamos com as nossas crianças. Ou ver um hino que elas possam cantar, Thaís e Cristine, sem o CD, tá bom? Mas não vamos deixar as crianças virem aqui à frente e ficar sem louvar ao Senhor. A Célia está vindo ali. Elas falaram ali, Sabrina, que está dando um problema lá no CD. Mas se caso não tenha a música, se der para cantar sem a música, nós vamos assim louvar ao Senhor nesse momento. Vamos orar. Bondoso Deus, estamos encerrando este momento litúrgico para o início da liturgia da vida. Senhor, Tu sabes muito bem o que estamos precisando. Algumas coisas, Senhor, estão tão difíceis para nós, ou para alguns de nós, mas o Senhor conhece, o Senhor é o melhor engenheiro do universo. O Senhor sabe, Senhor Deus, o que nós precisamos. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos esta bênção. Se for da Tua santa vontade, Senhor, que os pedidos que estão saindo deste santo lugar cheguem no trono da graça, e se for da Tua vontade, Senhor, que possam ser respondidos. Pai Santo, enquanto isso, nós pedimos o exercício da fé,
porque Tu sempre tens, Senhor, para nós outros, uma didática de ensino, algo, Senhor Deus, que o Senhor aproveita todas as coisas para nos edificar. Nós te rogamos também, Senhor, pelo nosso irmão presbítero Silas. Obrigado, Senhor, pela vida dele. Ele passou pela operação, está bem, louvado seja o Teu nome. Te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor receba no trono da graça também o nosso pedido de oração pelo presbítero João Caetano. Senhor, acalma sempre o seu coração. Dê a ele, Senhor Deus, o que ele necessita em áreas da sua vida. Tu podes fazer isso, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pela vida do presbítero Lázaro, que uma semana atrás passou por um momento muito difícil, mas hoje, Senhor, tem mostrado recuperação. Continuamos, Senhor, pedir pela mãe da Jéssica, que o Senhor continue sustentando a vida daquela senhora, nossa irmã. Abençoa, Senhor, o diácono Felipe Santiago e a Shirley, que ainda estão enlutados. Abençoa essa família, Senhor, e nós pedimos, Senhor, pelo Edgar, genro da Maria Inês. Abençoa, Senhor. Tu sabes qual é a enfermidade, Tu sabes o que ele necessita. De igual forma, Senhor, nós pedimos que a Tua mão esteja estendida sobre a Ada, sobrinha da nossa irmã Maria Olinda, sobre toda a sua família, Senhor. Nesta hora, Deus, nós sabemos que Tu pode, com uma só palavra, resolver esta situação. Ela pode estar em local de tratamento muito sério, mas é justamente aí, Senhor, que Tu age de forma maravilhosa e extraordinária. O Senhor tem feito isso, Senhor, em séculos e séculos, anos e anos. E hoje, Senhor, nós podemos ver a Tua glória sendo manifestada pela fé que temos em Jesus Cristo. Tu és um Deus muito bom para conosco, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção. Amanhã, Senhor, temos muitas tarefas, muitas coisas a serem feitas, mas a primeira delas, Senhor, quando nós levantarmos, nós queremos bendizer o Teu santo nome, levantar e dizer: o Senhor está comigo, o Senhor está ao meu lado, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo, porque o Senhor é a minha esperança verdadeira. É a oração que te fazemos, Deus, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito, irmãos, repouse sobre esta igreja, sobre a igreja de Jesus aqui na face da terra. Repouse sobre a sua vida, meu irmão. Creia que Cristo está contigo, está conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. O tríplice amém, meus irmãos. De Deus resplandece sobre nós. Poderia sentar e vamos ouvir o pós-lúdio, depois nos aguarde a chegar à porta para cumprimentá-lo.